Bom dia, bom dia. Tô colocando aqui meu fone de ouvido. Bom dia, gente. Então estamos de volta às manhãs aromáticas. Fiquei afastada aí uma semana, né? Por um probleminha de saúde, eu tive Covid. Apesar de ter sido leve, eu fiquei com a voz muito ruim. E aí, quando a gente tá com a voz ruim, fica difícil, né? Da gente se comunicar. A garganta seca e tudo mais. E aí eu tive que me dar uma segurada, né? Me afastar um pouquinho, dar uma recuada, porque quando a gente sente que o corpo precisa de ajuda, a gente precisa também auxiliar, né? Para que as coisas funcionem. E muitas coisas aconteceram, né? Eu até fiz uma live semana passada para falar um pouco para vocês. Foi uma live rápida, mas para falar um pouco para vocês da questão do físico e do emocional, né? E dar um exemplo de que aconteceu comigo com relação às alergias, né? Mostrando para vocês que efetivamente o físico e o emocional estão muito ligados. Eu acredito piamente que todas as doenças físicas advêm primeiro de um fundo emocional. Dificilmente um problema físico ele aparece do nada, né? Ele vai ter alguma coisa, se você investigar, se você entrar num processo de autoconhecimento, você vai ver que esse entendimento, esse problema, ele vem lá, ele tem uma raiz emocional. Então, hoje, do que a gente vai falar nas manhãs aromáticas? Além de falar sobre, que eu vou deixar para o final da live, sobre o Blue Man, que é um novo blend da Aromages, voltado para o público masculino, né? A gente vai falar, gente, sobre gratidão. Gratidão todo mundo fala, né? A gente tem que ser grato, a gratidão é um sentimento de alta vibração. Quando a gente vibra na gratidão, a gente alinha, né, toda a nossa espiritualidade, todo o nosso corpo físico e mental. A gratidão tem um poder muito grande. Ser grato por coisas boas que acontecem na nossa vida é muito fácil, né? Ser grato pela saúde, ser grato pelo amor, pela vida, ser grato pelo pão de cada dia, pelo seu trabalho, enfim, pela sua família. É muito fácil. A questão é você ser grata com coisas que não são tão boas para você. Então você perde o emprego. Como que eu vou ser grato por isso? Mas precisa, tá? Você sofre um acidente, você tem uma doença, você sofre um golpe. Como que você perde dinheiro? Como que você vai ser grato por isso? Primeiro você se questiona, mas como isso? Isso eu tô falando em geral, tá, gente? Eu não estou generalizando, mas pelo que a gente vê, pelo que as pessoas estão vibrando. A maioria das pessoas pensa. Qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem? Por que que isso está me acontecendo? Por que que eu fui a escolhida da vez? Não é? Não é o normal do ser humano questionar por que que está acontecendo com ele? A autorresponsabilidade, nesse caso, fica muito afastada, porque ele acha que algo aconteceu extrafísico que trouxe aquilo para ele, aquela situação. A pergunta certa, gente, na verdade, e eu questiono isso a vocês, coloquem aí nos comentários se não é isso que vocês se perguntam. Agora, quem se pergunta, o que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com isso que está me acontecendo? Essa pergunta é a pergunta certa, essa pergunta que leva ao autoconhecimento. Nós somos, gente, seres espirituais em corpos físicos. Nós não temos conhecimento de todas as premissas que acontecem, de tudo que acontece no universo. A nossa visão do todo é muito rasa. A gente conhece só o que está aqui, o que eu vejo, o que os meus olhos físicos veem. Eu só tenho conhecimento do básico. Eu não tenho conhecimento do todo, do universal. O conhecimento do universal só Deus tem. Então eu não sei se aquele emprego que eu estou querendo tanto é o emprego da minha vida, é o trabalho da minha vida. Eu não sei isso. Às vezes a gente está almejando coisas, né, nesse mundo material, coisas que a gente não sabe se são o melhor para a gente. Então eu diria que
A palavra, o que a gente tem que se questionar quando acontece toda e qualquer situação conosco, primeiro, é agradecer, porque você não sabe se essa doença, por exemplo, eu tive Covid, né, semana passada, foi super tranquilo até. Mas eu não sei se eu não poderia ter tido uma doença muito pior. E eu tô grávida ainda, de 5, quase 6 meses. Eu não sei se não era para eu ter uma doença muito pior e se isso não foi um livramento. Então, no momento que eu vibro na gratidão, e eu agradeço, e agradeci porque a minha filha e o meu marido não pegaram, mesmo estando na mesma casa. E eu vibro na gratidão, eu digo, Senhor, obrigada, espiritualidade, né? Meu anjo da guarda, os mestres de luz que me acompanham. Obrigada por eu estar bem, por ser só isso. Talvez seja necessário essa parada, porque eu estou muito acelerada, eu preciso acalmar. Foi a forma que a espiritualidade viu para me dar uma parada. Então é muito importante a gente analisar ao invés de lamentar. A gente puxar a autorresponsabilidade. Realmente, eu não estava usando máscara, eu não me cuidei como eu deveria. Como eu vou dizer por que está acontecendo comigo? Se eu sei por quê, por mais que eu vibre na gratidão grande parte do meu dia, e às vezes 100% do meu dia, eu tô ali, e isso é um exercício que eu desenvolvi muito na última semana. Apesar de já saber essa questão da gratidão, de eu ter que vibrar sempre na gratidão, às vezes a gente se pega reclamando, né? Não é muito incomum a gente reclamar do marido, reclamar do filho, reclamar do emprego. Ah, porque hoje eu tenho que fazer tanta coisa. Que bom que você tem braços e pernas e mente e cérebro para fazer muita coisa. Que bom. Então, a gente ter esse olhar amoroso para tudo que nos acontece, seja bom ou ruim, a gente passa pelas adversidades de uma forma muito mais tranquila. Ah, Kelly, você está fazendo isso, mas eu perdi um filho. E aí? Eu perdi a minha mãe de Covid. E aí? Agradeça. Eu vi um filme esses tempos que eu achei, nossa, que difícil isso. Um pai, era um filme evangélico, né? E o pai, mas eu gosto de ver muito, independente de ser evangélico ou qualquer, eu gosto de ver filmes da espiritualidade, seja que religião for. E aí o senhor, ele perdeu uma filha de 9 anos num acidente de carro. E aí, no início, ele ficou assim, mas muita fé. E ele disse, eu escolho olhar o lado bom, eu agradeço a Deus por ter me dado ela por 9 anos, por eu ter convivido com ela por 9 anos. Então, imagina um pai com a dor dele, né? Porque isso não apaga a dor, não apaga o sofrimento. Mas você escolher ver o lado bom, isso é uma opção. Você sofrer, óbvio que você vai sofrer. Mas você optar por se consolar na fé, aí faz a diferença. Você torna aquele fardo mais leve, né? Então eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo na semana passada, em relação a essa questão do autoconhecimento. Eu trabalho no judiciário também, né? Vocês sabem aí, eu tenho uma dupla jornada, com aromaterapia e à tarde eu trabalho no judiciário. Na semana passada eu botei um colchão para vender, anunciei no Mercado Livre, anunciei na OLX. Colchão caro, um colchão bem caro, um colchão quântico, enfim, eu não tô podendo usar até por conta da gravidez, um colchão com pouco uso da Eco 7, eu botei para venda esse colchão. E no mesmo dia eu recebo um e-mail, você vendeu o seu colchão, dizia Mercado Livre no e-mail. Eu não abri o e-mail para olhar, eu já estava com Covid ali, né? No outro dia que eu vinha saber que eu estava com Covid. Eu abri o e-mail, então eu estava meio mareada, assim. Não acho que foi por isso, mas talvez isso eu tenha entrado num processo ali de baixa energia e, enfim. Eu chamo a responsabilidade totalmente para mim, porque eu trabalho com isso, né? Então, mas eu sou um ser falível, então eu me acolhi com amorosidade, com isso que eu vou contar para vocês. E aí o que aconteceu?
é que no final das contas era um golpe, tá? Era um e-mail fake. Eu acabei entrando em contato com essas pessoas achando que era do Mercado Livre, achando que era o comprador, e eram falsários, né? E eu acabei, tinha o Mercado Livre, nem sei se é porque eu tirei até o anúncio de lá. Ele pedia, você tem a tal da taxa, você vai receber imediatamente o valor da venda, mas você tem a taxa de administração, que era 20%. Era R$ 2.600, você tem que fazer um Pix aqui para garantir a venda, porque você vai receber já à vista o valor e a pessoa vai até receber, né? À medida que a gente for buscar o bem na sua casa e tiver tudo ok, você recebe de volta essa taxa. E a bobona aqui fez o Pix. O primeiro Pix deu errado, o segundo deu errado, o terceiro eu consegui fazer. Então, até que ponto, né? Essa coisa assim de insistir também no erro. Pô, eu tava ali, eu não olhei, eu não conferi, eu simplesmente fui na onda, meio anestesiada, me sentindo meio hipnotizada até. Depois que eu fui ver, gente, eu vejo isso todos os dias. Como que eu caí num golpe ridículo desses? E aí eu cheguei, a primeira coisa que eu pensei, eu não pensei como eu caí, né? Eu me culpei ali no início, na hora entrei meio que num nervosismo, né? Porque a gente não tá acostumada a ter relacionamento com pessoas. Eu fiquei horas ali falando com pessoas que estavam me enganando. Então eu pensei, fiquei muito assim no aquele primeiro golpe. Nossa, como é que. Eu pensava assim, a minha energia tá tão boa, eu tô tão bem, por que que eu caí nisso? Por que que eu chamei isso pra mim? Porque eu acredito muito nisso, né? A gente é o que a gente vibra, até por conta do Ho Oponopono que eu faço. Então, se eu vibro no medo, enfim, eu vou atrair isso. Só que não era o caso. Eu não estava vibrando no medo, eu não estava vibrando na escassez. Por que que eu perdi esse dinheiro, né? Então, veio os questionamentos do porquê, mas assim, no querer aprender o que eu tenho que aprender com essa situação. Por que que eu preciso aprender com isso? Por que que houve essa conexão? Eu quero aprender, eu quero entender o que está acontecendo. Porque eu não chamei isso na minha vida. Eu tenho essa autorresponsabilidade, eu não vibrei nisso, nesse sentimento. O que está acontecendo? E aí, primeiro veio a questão do julgamento, né? Quando eu pegava esses processos que as pessoas caíam em golpe, e aí vários tipos de golpe, eu pensava, cara, como é que as pessoas caem nesses golpes? Então a primeira coisa que veio para mim foi, não julgue ninguém, porque você pode ser a próxima vítima, sabe? Então não julgue se a pessoa caiu ou não caiu. Então a primeira lição que veio para mim foi essa, não julgar. E eu me preparo para magistratura também, né? Quem me conhece sabe disso. Então eu me divido muito aí. Então veio muito forte essa questão de não julgar. Eu tenho uma amiga que é defensora pública e ela me dizia assim, os ensinamentos, gente, que vieram, foi uma escola perder esses R$ 2.600. E eu agradeço, consegui inclusive agradecer a essas pessoas. Eu nem chamo de falsários, eu não chamo de golpistas, porque assim, quem sou eu para nominar eles? São pessoas que infelizmente não estão conectadas ainda com a espiritualidade. Eles não se deram conta que eles não fizeram para mim, não foi a mim que eles golpearam, né? Fizeram o golpe. Eles estão dando um tiro no pé, eles estão fazendo mal para eles mesmos, porque eu não aceitei ser enganada, né? Eu não aceitei isso, eu não me coloquei na posição de vítima. Eu não acho que eu fui vítima, eu simplesmente fui inexperiente. Uma inexperiência ali que não tinha muito cabimento, tudo bem, mas acredito que eu precisava passar por isso para ter os ensinamentos que eu tive, entende? Os ensinamentos que eu tive foram muito profundos, porque eu fiquei a noite inteira meditando, rezando, pedindo auxílio espiritual para que os meus mestres, meus mentores me orientassem no que caminho eu precisava tomar. E aí me veio muito para falar com a Carol, minha terapeuta alquímica, que a gente, desde que eu comecei o processo de espiritualidade, de abertura espiritual, ela que me orienta, além de outros terapeutas, né? Mas ela é a terapeuta-chefe, digamos assim. Virou muito minha amiga, minha orientadora, e me ajuda muito a me esclarecer.
E aí a primeira coisa que veio de manhã para falar com ela era 5 da manhã, eu já estava mandando mensagem para ela, contando tudo isso e algumas reflexões que eu já tinha tido durante a madrugada. Então eu pensei muito sobre isso, sobre a autorresponsabilidade. Eu sim chamei, mas eu quero entender por quê, qual foi o reflexo disso tudo. E vieram muitas elucidações. Então, primeira coisa, eu não posso julgar ninguém. Eu estou me preparando para ser juíza. O que eu vou julgar? Não sei. Eu posso julgar no crime estupradores, assassinos, falsários. E eu me colocava muito, eu falava com uma amiga defensora, eu digo, Lia, como que tu consegue defender um pedófilo? Como eu não conseguia, eu nem faço concurso para defensoria porque eu ia entrar num conflito interno muito grande. Como que eu ia conseguir defender, não? Na defensoria, né? Como que eu ia conseguir defender alguém? E ela me disse, Kelly, a gente aprende a abstrair. A gente sabe que todo mundo merece uma segunda chance. E eu tinha muita dificuldade com relação a isso. E me questionava muito na magistratura, né? Nossa, eu vou ter que ter um preparo emocional muito grande para estar na aromaterapia, que é aquela coisa sutil, gostosa, de ajuda das pessoas, e no campo pesado do judiciário, onde a gente vê de tudo, né? E me veio muito isso, gente, do não julgar, entender que somos seres espirituais em corpos físicos com diferentes graus evolutivos. E aí eu volto àquilo que eu falei para vocês bem no início da live. Nós não temos conhecimento do todo. Para o que eu acredito, né? Acredito em reencarnação, acredito que estamos aqui. Eu não diria resgatar, mas eu acho que nós fazemos acordos espirituais para limparmos certas... De certa forma é um resgate, né? Se eu fiz mal para fulano, talvez eu venha aqui para limpar isso e tudo mais. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez tenha que acontecer com fulano alguma coisa, como aconteceu comigo, de eu cair no golpe. Não porque daqui um pouco eu tenha feito alguma coisa, não sei também, eu não tenho esse conhecimento. Mas o que eu trouxe para mim, né, de lição, é a questão que eu vou usar dentro da minha profissão, de não julgar o outro dessa forma, entender que eu tenho conhecimento ali do processo, mas eu não tenho conhecimento das questões sutis, espirituais que levaram aquela pessoa a fazer aquilo. Daqui um pouco o algoz é a vítima. Então eu tenho que me ater, e como eu não sei, o meu conhecimento é raso e é físico, não é extrafísico, eu tenho que me ater ao processo. Eu tenho que entender que são aquelas partes, aquela vítima e aquela pessoa que fez né, ofendeu, matou, estuprou, sei lá o que fez, né, enganou. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu sei que ele é um ser espiritual dentro de um corpo físico, que ainda está em processo evolutivo, e que o que ele fez para ele, na verdade, ele não está fazendo para o outro, né? Porque tudo que a gente faz para o outro, como estamos todos conectados, a gente está fazendo para ele. Só um pouquinho, gente, minha filha acordou aqui. Oi, meu amor. Tá, tá, a mamãe vai pedir para o papai te atender, tá bom? Deixa só a mamãe acabar a live aqui. Então, gente, deixa eu só pedir pro meu marido falar, tem essas coisas, né, no ao vivo. A gente fazer esse entendimento de que o corpo físico e o espiritual, né, estão alinhados ali e que aquele ser é um espírito, ele não é um ser físico tão somente, ele tem uma carga espiritual e eu não tenho conhecimento dessa carga. Deixa eu só falar com ele aqui, só um pouquinho, gente. Um minutinho. Isso liberta a gente, entendeu? Isso vai ajudar. Deixa eu ver aqui, por que não entrou? Bom, enfim. Isso me ajudou muito a entender que eu não fui vítima, sabe? Que eu escolhi passar por aquilo para entender. E para minha profissão, né, nessa transição daquela coisa sutil e gostosa da aromaterapia, para trabalhar nesses dois mundos, né? O mundo das trevas, digamos assim, que é um campo pesado. Ninguém vai para o judiciário todo mundo vai para resolver problema, né? O judiciário é problema. Então,
entrando nesse campo, eu consegui ter muito entendimento e agradecer aquela situação, agradecer aquele golpe, agradecer aquela perda de dinheiro, porque foi necessário aquilo naquele momento, foi necessário para eu entender que eu precisava evoluir nesse aspecto do entendimento humano, de não me achar melhor que o outro, de saber que o outro está fazendo para ele. Tem uma parábola que eu gosto muito e me veio também essa parábola que eu vi num vídeo da Beth Russo, onde ela fala que um mestre estava lá meditando, né, tipo um Buda, né, meditando com seus discípulos ali do lado, todos meditando. E aí chegou uma pessoa que disse assim: eu vou tirar a paz desse monge aí. Eu vou ver porque ele não é tão santo assim. Vou tirar ele do prumo dele. E aí começou a ofender, cuspia na cara do monge. Enfim, não sei se era um monge, tá? Enfim, era um ser ali que estava em evolução. E aí fez horrores, cuspiu, xingou, fez horrores. E o monge continuava lá, meditando, né? Quieto. E os discípulos, olhando aquilo, pensaram: gente, como é que o monge não faz nada? Ele tá aqui ofendendo, ele tá cuspindo na cara dele. Como é que ele não faz nada? E o cara por horas xingando, falando, xingando. Até que o cara ficou exausto e foi embora, humilhado. Porque ele não conseguiu tirar a paz daquela pessoa que estava ali em meditação. E ele continuou a meditação. E aí depois os discípulos dele, né, perguntaram: mas monge, por que você não reagiu? Ele te ofendeu, ele fez horrores com você. E ele diz assim: ele não fez nada para mim. Ele não fez absolutamente nada para mim. Ele fez para ele mesmo, porque eu resolvi não aceitar nada do que ele estava me entregando. E ele teve que levar com ele toda a raiva, todo o rancor. Tudo que ele fez para mim, ele estava fazendo para ele mesmo. E eu, como não aceitei receber, ele teve que levar embora. E aí, no outro dia, essa pessoa voltou e pediu perdão e entendeu, né? Que ele saiu dali humilhado, ele saiu se sentindo mal. Ele disse: tudo que eu fiz para o outro, na verdade, foi para mim, porque o outro não aceitou. E na vida da gente, quando as pessoas nos ofendem, nos agridem, é uma opção a gente se ofender, é uma opção a gente se agredir, a gente permitir que isso aconteça, né? Então, se alguém vem me ofender, me injuriar, eu não aceito receber isso. Assim como eu não aceitei receber o golpe, né? Eu não aceitei me conectar com aquilo. Eu optei por ver nessa situação negativa um ponto positivo, algo que eu precisava aprender, porque tudo, gente, a mínima coisa que acontece na nossa vida é pra gente evoluir. E se a gente não entende isso e a gente se vitimiza, a gente não aprende nada. E aí aquele desafio, ele vai voltar com mais força. Então, eu passei do teste, acredito que eu tenha passado do teste, porque no meu coração, na minha alma, eu senti verdadeiramente, trocando ideia com a Carol, eu senti dentro da minha alma, de verdade, de que eu evoluí nesse aspecto. Eu entendi que somos seres espirituais em corpos físicos, que eu não tenho conhecimento todo e que eu não posso julgar ninguém, porque eu posso ser julgada lá na frente. Uma advogada amiga da minha mãe me falou um dia, eu nem tinha feito direito ainda, ela disse assim: a única coisa que nós não podemos falar nunca, que não vamos fazer, é matar alguém, porque não sabemos, não é da nossa índole, mas numa situação de você ter que defender um filho ou defender a sua própria vida, e aí, qual a sua reação? A gente não sabe. Então a gente nunca pode dizer, nunca faria isso, eu nunca teria essa reação, a gente não sabe. A gente simplesmente não pode julgar o outro. E a gente está sempre julgando, né? Então eu acredito, tenho fé que eu aprendi essa lição de não julgar ninguém, de não atirar a primeira pedra, assim como Jesus não atirou, né? E digo, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então veio muito forte esses ensinamentos, sabe? De não julgar, de aceitar, de acolher, de entender que de alguma forma eu ressonei nisso aí, ou eu precisava aprender mesmo não estando ressonando nisso, os desafios daqui um pouco em termos familiares eu já tinha ultrapassado, e aí eu precisava de desafios em termos de humanidade para entender, né? Porque a gente vive
numa bolha, né? Na nossa bolha aqui, com pessoas que a gente se dá, com pessoas com boas energias. Eu pelo menos escolho me dar e me relacionar com pessoas que têm uma energia compatível com a minha. Então eu não vou me relacionar com pessoas que vão me enganar, que vão me, né? Que eu sinta que a energia é densa. E essas pessoas realmente parece que eu estava blindada. Realmente eu precisava aprender. Tinha uma outra situação também. O meu marido nós estamos muito conectados e ele estava um pouco vibrando no medo, na ansiedade. Eu posso, inclusive falei com a Carol sobre isso, eu posso inclusive ter minimizado uma situação que seria muito pior. Pela minha energia estar mais alta e eu, né, tá vibrando muito com ele nisso vamos vibrar na gratidão, porque no momento que a gente vibra na gratidão, a gente vai limpando todo o nosso campo. Eu posso ter minimizado. E ele falou muito bem para isso. Agradeça que a gente está aqui, a gente está em casa, a gente está salvo, a gente não sofreu nenhuma violência física. Foi só dinheiro. E aí eu vi que realmente, tudo bem que foi só dinheiro, mas eu queria entender por quê. Né? Eu queria aprender. Na verdade, eu não queria entender muito, mas eu queria entender o que eu precisava aprender com aquela situação. E aí que eu acho que é o pulo do gato. Tá? Aprender, entender o que eu precisava aprender com aquela situação. Então, gente, o recado que eu dou para vocês aqui hoje é: entendam que absolutamente tudo que acontece com a sua vida tem que te ensinar algo. Você vai ligar o carro e o carro não liga? Calma, não fica maldizendo o carro, essa porcaria desse carro que não vai ligar. Não, abençoa o carro, sabe? Entenda que se o carro não ligou é porque daqui a um pouco você está muito agitado e daqui a um pouco é aqueles minutinhos que vão te livrar de um acidente ali na frente. Entenda, o carro não ligou. Tudo bem, eu vou parar, respirar um pouquinho aqui. Vou esperar 2 minutos. Ah, mas eu tô atrasado. Não importa, eu vou esperar 2 minutos. Eu vou respirar fundo, porque talvez eu precise entrar um pouquinho para dentro de mim, para entender. Eu vou esperar 2 minutos e aí eu vou ligar o carro. Não ligou o carro. Bom, pode ser um problema mecânico, enfim. Mas entenda que aquilo não está acontecendo de graça. Talvez você esteja sendo livrada de um acidente ali na frente. Então, não maldiga as coisas, agradeça. Agradeça o momento, agradeça o que te acontecer, porque tudo está dentro da providência divina. Acreditem nisso. No dia seguinte, eu fiquei sabendo que eu estava com Covid. Nesse dia que eu nem dormi, dessa noite, né? Que eu nem dormi, acordei, meio-dia, 11 horas, eu olhei, eu já estava com Covid. Muitos, nossa, sofri um golpe ontem, hoje estou com Covid, minha vida é isso, aquilo. Não. Eu disse, ok. Falei com todas as pessoas que eu tinha tido, né, contato na última semana. E aí, disse, não, tá tudo bem, eu estou saudável. Isso é mais uma coisa para eu entender, eu aceitar. Eu não estava usando máscara, eu não estava me cuidando. Então, o que podia acontecer? Podia eu pegar. E tá tudo bem. Tanto é que passei pelos dias assim, tranquila, né? Sem ficar me martirizando, perguntando, me questionando, maldizendo. Eu só vibrei. Cada situação que estava acontecendo, ao invés de reclamar, eu só dizia assim, ó, gratidão, meu Deus, gratidão, espiritualidade. É porque eu preciso aprender a ficar mais tranquila, mais calma, né? Ficar mais na minha. Até porque eu ando cansada, né? Por conta da gravidez. Então, entender o processo e agradecer. É difícil agradecer quando as coisas não estão indo bem? É. Mas se você reclamar, se você vibrar na reclamação, só vai piorar, tá? Tenho que te dizer isso, só vai piorar. Agora, se você começar a ter uma vibração positiva, olhar para as circunstâncias da sua vida, todas, eu não digo todas, tudo que acontece no teu dia, começa a observar. Tudo é oportunidade de crescimento, de autoconhecimento, de entender como a vida funciona. Tudo. Não menospreze nada que te acontece, porque muitas vezes é alguém que vai te dar uma palavra, é uma situação, uma doença, alguma coisa que vai te parar se você está muito acelerado. Então procure entender o que a vida quer te mostrar com os acontecimentos, ao invés de dizer por que isso está me acontecendo. Vibre, o que eu preciso aprender com isso? E aí, gente, essa é a pergunta-chave. Você fazer essa pergunta, o que eu preciso aprender com isso,
vai fazer toda a diferença na tua vida, porque aí começa o teu processo de transformação. Aí começa o teu processo de autoconhecimento. O que eu preciso aprender com essa situação? Ali muda tudo. Eu acho que eu evoluí em uma semana, sei lá, o que anos de terapia talvez não me dessem, sabe? Porque eu paro, assim como aconteceu com a questão da alergia, que eu parei e pensei, o que eu estou criando? Por que eu estou criando essa alergia? Eu preciso entender o que eu preciso aprender com isso. E aí eu aprendi e a minha vida se tornou muito mais amena, muito mais leve, com muito mais amor e gratidão, assim como essa situação da semana passada. Eu não estava preparada para perder R$2.600. Eu não estava preparada para isso, muito pelo contrário. Né? Isso financeiramente me deu uma desestabilizada ali. Mas eu optei por entender que esses 2.600 foram um curso que eu fiz. Sabe? Eu optei por não me colocar como vítima. Eu optei, inclusive, por talvez nem entrar, eu nem vi isso ainda, dos meus dados, se vazaram mesmo pelo Mercado Livre, como é que foi. Mas a autorresponsabilidade. Eu podia não ter caído, porque lá no Mercado Livre diz, nós não mandamos e-mail pelo Gmail e tal e tal. Eu não abri todo o e-mail. Eu só vi Mercado Livre, eu não abri qual era o destinatário. Então, sugiro para vocês, quando recebam o e-mail, confiram o destinatário. Eu não conferi. Então, como é que eu vou entrar na justiça contra o Mercado Livre buscando esses 2.600, dizendo que, sei lá, vazaram os meus dados ou coisa assim, se eu me permitir cair num golpe tão bobo, tão, né? Um golpe bobo, mas que me deu muita experiência de vida. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Gratidão por tudo que te acontece, seja lá o que for, pode ser muito difícil. Eu fui parar na maternidade domingo, cheguei em casa, minha filha estava com febre, né? Eu tive uma perda de líquido e aí eu não sabia se era xixi, se era líquido, o que era. Eu indo para a maternidade eu conseguia assim ter raciocínio, sabe? Em outros tempos talvez eu ficasse desesperada. Não, eu consegui ter serenidade e calma. Minha filha chegou em casa, daí deu tudo certo, graças a Deus o bebê estava bem. Eu cheguei em casa, minha filha com febre. Minha filha nunca fica doente, eu ainda falei isso aqui até no meu Instagram pessoal, quando eu postei que no final de semana. Ah, e era a formatura da minha filha no sábado. E eu não pude ir. A formatura que eu organizei, né? A festa que eu organizei, que eu ajudei a organizar, eu não pude ir. Eu não me martirizei. Eu fiquei muito feliz que ela pôde ir, porque ela era formanda, meu marido a levou. E eu fiquei muito, eu chorei, cheguei a chorar de emoção quando eu vi o exame de Covid dela, que ela não estava com Covid, que ela ia poder ir na formatura. Então eu só agradeci a Deus por ela poder ter ido. Eu fiquei super emocionada, né? Meu marido ficou mandando os vídeos, eu fiquei assim extremamente emocionada. Nem posso falar que já me dá vontade de chorar de novo. Grávida é um ser muito sensível. E aí eu fiquei muito feliz, só vibrei na gratidão, gente. E vibrar na gratidão, eu digo para vocês, é algo transformador. Quando a gente entende que tudo que acontece tá tudo certo e que a gente tem que ser grato por tudo, porque daqui a um pouco eu não tinha aqui, entendeu? Ia ter muita gente, enfim, eu já estava bem do Covid, mas eu não me senti assim à vontade de colocar as pessoas talvez constrangidas por acharem que eu podia passar o vírus para elas. Então eu digo, não, eu vou ficar quietinha aqui, vendo de longe, né? E grata, grata. Eu não, em momento algum eu fiquei triste, eu fiquei desesperada. E aí ela tava com dor de garganta, ainda tá, né? Por isso que ela tá em casa. E aí teve febre, muita febre no primeiro dia. Em outros tempos eu já ia ficar desesperada. Não, eu fiquei calma. Eu fiquei calma, eu digo, tudo bem, é porque ela tem que ficar em casa, vamos no hospital, vamos... Então eu cheguei de um hospital e fui para outro hospital, né, para levá-la. E tô tratando com ela em casa e tal. Então, gente, é entender assim, ó, que a gente precisa mudar a nossa vibração. E que se no momento que a gente muda e que a gente leva isso, né, pro amor, pra gratidão, entendendo que tudo, absolutamente, vendo nas situações do dia a dia oportunidades de crescimento, isso muda tudo. A tua vida melhora, a tua vida progride, tu fica em conexão com as pessoas, tu fica em conexão com a espiritualidade.
tu consegue ver as tuas dores, né? Não botar para baixo do tapete, porque é tão importante a gente ver isso. E as situações que ocorrem na nossa vida é pra gente se olhar. É pra gente adequar o que precisa ser adequado. Isso me deu muita gratidão, porque eu pensei, cara, vai ser um teste para mim. O dia que eu for juíza, com a graça de Deus, que espero que seja mais perto do que longe, e em virtude desses desafios que aconteceram, eu creio que sim. Creio muito que sim. Mas enfim, não sei, não conheço as premissas, né, do restante. O fato é que não tenho até conseguido muito estudar por conta dessas situações que aconteceram nos últimos dias. Fiquei de licença semana passada, mas fiquei muito nesse processo de tranquilidade, de descansar, de autoconhecimento, de refletir mesmo. Olha, eu preciso parar um pouco, eu sou muito ligada no 220, eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mesmo estando grávida. Então, entender que tá tudo certo, que é tudo um processo, que eu preciso descansar, que eu preciso, né, obedecer o meu corpo e segurar essas questões aí. Então, a mensagem que eu passo para vocês é: se olhem, agradeçam. Por mais difícil que aquela situação seja, por mais desafiadora, entenda que ela tá vindo para você aprender alguma coisa. E você não pode simplesmente mudar o foco, né? Se questionar, entrar no vitimismo, porque se perguntar o que você fez para merecer isso é se vitimizar, gente. E no momento que você diz o que eu preciso aprender com isso, você sai do campo da vitimização, que é um campo muito negativo e de baixa vibração. E você assume a autorresponsabilidade por tudo que te acontece, porque é isso. Não é o que você quer que vem para você, é o que a sua vibração dá. É o que você precisa aprender. Porque no meu caso, eu estava vibrando muito alto e aconteceu uma coisa dessas. Mas não foi daí que eu fui, né? O quê? Por quê? Porque eu já tinha ultrapassado um desafio e aí estavam vindo os desafios diferentes. Agora, desafio com o mundo. Nunca tinha me acontecido assim. Todos os desafios que até hoje eu tinha passado eram muito internos, eram muito de eu entender coisas que eu estava criando, desafios de entrega, desafios de aceitação, desafios com a família, com o entendimento das pessoas, com a aceitação, com a compaixão. Não tinha me acontecido muito assim que eu me lembre, desafios com pessoas, com situações, né, fora, extra do meu mundo, e vieram na cara, né, na lata, assim. Então, autorresponsabilidade, gratidão, entender que se aconteceu de alguma forma, seja pela vibração, ou seja porque você precisa aprender aquilo, aconteceu na tua vida, então mude a pergunta. Não é por que aconteceu, e sim o que eu preciso aprender. O porquê pelo o quê, né? E aí vai fazer toda a diferença, tá bom? Então era essa mensagem que eu tinha para passar para vocês sobre gratidão e tudo mais que eu falei aqui. Agora vamos falar sobre o blend masculino aí, que é o Blue Man que ganhou. E aí eu vou dizer para vocês aqui quais os óleos que eu usei para fazer o Blue Man, tá? Depois eu vou entrar em contato com a moça que ganhou, que eu não sei se é moça ou moço, né? E para mandar o blend para ela ou para ele. Então, eu usei sândalo, olíbano, patchouli, cravo e black spruce, 5 óleos, tá? Eu vou dizer para vocês aqui o que cada óleo representa mais ou menos. O sândalo, ele atua muito na questão, além de ser um calmante, né? Ele atua muito na questão dos hormônios masculinos, né? Impotência, regulando a testosterona masculina. Ele é um antidepressivo, né? Natural. Então, a maioria dos óleos que eu usei tem essa questão da calma, né? De ser calmante e tal. E ainda nas questões hormonais masculinas. Na questão mental, ele também atua. Mental não. Na questão física ainda, como anti-inflamatório, antidepressivo, anti-câncer, né? Para questões mentais também ele é muito bom, tá bom? Acalma o coração, ele atua no campo sutil da espiritualidade. O patchouli é usado muito na indústria farmacêutica, né? Na indústria da perfumaria, como um perfume natural, o patchouli, tá? Mas ele é afrodisíaco, diurético, antifúngico, antidepressivo e também atua na ansiedade. Na questão emocional, ele atua muito no alinhamento do corpo físico
com o emocional. Então, assim, para práticas de yoga, para as práticas de exercícios físicos, de conexão de corpo e espírito, ele trabalha muito também a questão da aceitação e da estabilidade da pessoa. Porque os homens às vezes são meio nervosos, né? Não é isso um geral, tá? Às vezes o homem é muito preocupado com a questão da família, né? Do medo, vai faltar dinheiro, não vai, né? Essa questão de provedor, né? Então dá aquela estabilizada. O olíbano é o rei dos olhos, né, gente? Ele atua, eu gosto de usar o olíbano quase em todas as sinergias, porque ele é um óleo abençoado, assim, ele atua tanto no corpo físico de uma forma muito grande, nas questões cerebrais, questão anticâncer, questão Alzheimer. Já vi gente com redução de perda de memória pingando uma gota de olíbano na cabeça, né? Ele atua muito nesse chakra, né? No chakra coronário. Então, assim, é um óleo que tem uma influência muito grande no sistema imunológico, né? Então, a gente sabe que hoje em dia a imunidade é o que a gente precisa, além de ser também antidepressivo. O cravo é antioxidante, antiviral. Ele atua muito nas questões de vício. Então, para aquele homem que bebe, fuma demais, né? Ele dá essa ajudada também. Para a imunidade, circulação, suporte para o fígado e para o cérebro. E na questão emocional é muito interessante, o cravo ele afasta a mentalidade vitimista, que grande parte das pessoas tem. E eu falei sobre isso aqui, né? O se vitimizar, por que eu? Por que acontece comigo? Eu sou a coitadinha da história. E não é por aí, né? E também com relação a pessoas que ficam muito influenciadas pelas outras. E o Black Spruce é um óleo aterrador, é um óleo que vem, né, dos pinheiros, né? Ele tem bem um cheiro parecido com o pinheiro siberiano, mas ele é um cheiro gostoso de mato, assim, é muito bom. Ele trabalha muito essa questão emocional do medo, da desconexão, ajuda também no equilíbrio do corpo, mente e espírito e nas questões de choque e trauma. Então eu fiz ali uma conexão de vários óleos que tanto atuam nessa questão para o homem, né, como questão hormonal, como questão emocional, como questão física também, porque o homem cuidar da imunidade, né, é difícil. Eu vejo pelo meu marido, não se cuidam, a gente tem que estar auxiliando ali, dar uma vitamina C, dar não sei o que, na correria do dia. Eles não têm, o homem, ele não tem uma prática, raros, né, que tem, mas eles não têm uma prática de autocuidado. Isso eu vejo, né? Vejo porque eu tenho pai, porque eu tenho irmão, porque eu tenho marido. Então, eles não têm uma prática. Então, se a esposa não tá ali, ou se ele é solteiro, né? A mãe não tá ali ajudando. E não que a esposa substitua a mãe. Mas a mulher, né? É uma grande gestora de tudo, né? E assim, auxiliar, se eu vou pegar uma vitamina para mim, eu posso dar para o outro. Isso não vai me causar nenhum problema, né? E a gente está cuidando do nosso lar, né? Dos nossos homens aí. Então, até o primeiro olhinho que eu fiz, desse eu dei para ele. Eu digo, passa lá o rolãozinho, todo dia ali, passa umas 3, 4 vezes por dia, inala também. Porque com a inalação é que vai atuar muito no campo das emoções, né? O inalar, e é assim, gente, a inalação, a gente não se dá conta o tanto que atua esses óleos no campo emocional quando a gente inala, quando a gente passa. Os meus queridinhos estão aqui, ó, minha grande transformação emocional Console, tá? Que eu passo no coração todo dia, algumas vezes por dia, passo no coração e cheiro ele. Esse óleo aqui me abriu, abriu. Ele é um mix de óleos, eu uso ele em algumas sinergias também, e ele me abriu o campo de um jeito que é inimaginável. E o Balance, que é outro mix de óleos, também passo aqui, ó. É maravilhoso para equilíbrio emocional, para calma. Então, tudo bem a gente usar. Tudo bem a gente usar de elementos da natureza, que são esses óleos mágicos abençoados, para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa se abrir e se descobrir,
né? Então eu desejo para você que você tenha essa postura mais ativa, tenha essa postura mais positiva para a vida, que você chame para você a responsabilidade por tudo que te acontece, mas sem se vitimizar e, muito importante que eu não falei, sem se culpar. No primeiro dia que me aconteceu esse negócio do golpe, eu me culpei, como que eu fui cair? E aí meu marido falando comigo, calma, não é assim, não é por aí. Eu me centrei, eu pensei, eu não vou me culpar, de fato, eu não posso trazer outros sentimentos para desvirtuar o que aquilo efetivamente quer me mostrar. Eu não posso me culpar, eu tenho que ter sabedoria para entender que eu precisava passar por isso e que eu tive uma grande lição de tudo isso. Uma lição para a vida. E desde ali eu já vinha numa postura de gratidão diária, assim, de abrir os olhos e agradecer a Deus por mais um dia de vida. E aí agradecendo, né? Agradecendo por tudo, assim, fazendo meu Ho'oponopono da manhã e antes de fazer eu gosto da meditação em voz alta, que eu chamo, né, meu anjo da guarda. Faço aqui, tá aqui meu japamala de pedra. E aí eu sempre, eu costumo fazer assim, eu gosto disso porque eu sinto a conexão espiritual muito forte. Eu, quando subo aqui pro meu cantinho, eu sempre peço a espiritualidade, né? Peço pro meu anjo da guarda estar aqui, eu acho que eles estão todos aqui comigo também, me auxiliando, né? Peço os meus mentores espirituais, espíritos de luz que tutelam os meus caminhos, para que eles estejam comigo, para que eles me deem orientação, para que eles abram o meu campo intuitivo, para que eu sinta o que eu preciso aprender no dia de hoje e para que eu me conecte com as coisas que eu preciso falar para vocês, enfim, quando eu tenho que fazer uma live, quando eu tenho que falar, quando eu tenho que fazer o vídeo, né? Eu não, às vezes, esse vídeo da semana passada eu não programei, eu simplesmente falei. Eu abri, veio uma intuição de que eu tinha que falar ali, despejar. E aí eu falei sobre alergia e sobre a questão, né, de prisão, o sentimento de prisão que acabou eu tendo. Então a live anterior é essa, que eu fiz semana passada. E acho que já estamos aqui a 50 minutos, né? Eu vou terminar hoje, foi um pouquinho mais longa. Mas eu queria agradecer a todos, né, que vocês, o pessoal que vai ver no gravado, é uma aula, né? A aula de... Eu sei que muitas coisas, assim, ó, a gente só aprende vivendo. E eu, de fato, conheço, sou uma estudiosa da espiritualidade. Não, e os óleos essenciais também me ajudam muito nesse processo. Eu sou uma estudiosa da evolução espiritual, né? Como eu digo, a gente está aqui para evoluir em todos os campos. Como ser humano. Se a gente morre hoje, a gente não vai levar o dinheiro, a gente não vai levar a conta bancária, a gente não vai levar a roupa do corpo. A gente vai levar o que a gente evoluiu. Então, a gente precisa ter autorresponsabilidade com o nosso processo evolutivo, entendendo que tudo que me acontece, de alguma forma eu atraí, ou de alguma forma eu atraí porque eu preciso aprender, e muitas vezes não é pela vibração, é porque naquele momento, aquele ensinamento vai ser importante para você, ou daqui um pouco você pode aprender de uma outra forma, mas você não observou, e aí a coisa tem que vir mais drástica, né? Tem que vir um pouco pior para você cair a ficha, para você sentir que precisa aprender, tá? Então eu deixo aqui a minha paz, minha luz, minha gratidão a todos, que vocês possam, que essa live chegue ao maior número de pessoas, que essa live possa tocar o coração de vocês, que vocês possam aprender, sentir de coração, que aprenderam alguma coisa, para que vocês não precisem, para que vocês possam experienciar, né, ter experiência pela situação ocorrida e não precisem ter que sofrer as consequências daquela situação para aprender, porque a gente pode aprender no amor, no entendimento. Muitas coisas eu já entendia, mas às vezes você precisa viver na pele para entender de fato aqui, né, no coração, porque eu digo, eu consegui finalmente, acho, né, pelo que eu tô sentindo, pela minha vibração atual, que eu alinhei mente e coração. Então, no momento que você alinha mente e coração, a transformação acontece. Não adianta você pensar, eu preciso ser grata, mas você não conseguir ser grata, né? Então, nada vai acontecer. Eu preciso vibrar na luz, mas eu só penso coisa negativa. Você vai ter que alinhar a mente, entender que você precisa pensar coisas positivas e vibrar na luz e na gratidão com o que está aqui no teu coração.
E aí os desafios vão vir para ver se você tem esse alinhamento. E a mágica acontece quando você efetivamente alinha mente e coração. Ali a transformação acontece. Tá bom? Uma boa semana para todos. Muita luz, muita paz e muito ela essencial. Tá bom? Um beijo.